Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sou a Jacilene do canal do YouTube Evolução em Conhecimento e hoje vamos falar sobre a relação entre Kabbalah e os 10 mandamentos. Então a gente vai estar fazendo aqui a leitura do 10º mandamento até o primeiro. Não cobiçar as coisas alheias. E o que esse mandamento tem a ver com a Kabbalah, né? 10. Reino, né? Reino significa matéria, aqui, o planeta Terra, a nossa convivência entre sociedade, o respeito a isso e aos bens materiais também das outras pessoas. E quando a gente sobe aqui nessa Kabbalah, né? Quando a gente sobe, a gente vai subindo, o 10 está aqui, né? Abaixo, a gente vai para o 9 que é Yesod, que significa fundamento. E o fundamento ele tem a ver justamente com guardar a castidade nos pensamentos e desejos. Ou seja, é preciso que a gente esteja atento com os nossos pensamentos, com os nossos desejos, né? E essa castidade tem a ver com a questão da pureza, a gente se purificar em relação aos nossos pensamentos e aquilo também que a gente deseja. E quando a gente sobe nessa questão, né, e a gente vai para o 8º mandamento, aqui é o 10, aqui é o 9, e a gente vai para o 8º mandamento, que justamente tem relação também com o nosso corpo humano, né, até com o desenho do Leonardo da Vinci também, da estrela, né, nós somos estrelas. Então o 8º mandamento ele fala sobre não levantar falsos testemunhos, nem de qualquer outro modo faltar à verdade ou difamar o próximo. Ou seja, não mentir, né? Tem a ver com essa questão da gente não mentir e também não falar mal do outro. Então a gente consegue ascender também nesse 8º mandamento que tem relação com a Kabbalah, que também tem relação com o nosso próprio corpo, com o nosso próprio estilo de vida também, né? Que ele representa no Kabbalah a questão da glória, né? A partir desse momento a gente tem a glória de Deus presente na nossa vida. E quando a gente vai aqui para o 7º mandamento, que fala sobre a questão da permanência, né? E o 7º mandamento ele fala assim: não furtar, nem injustamente reter ou danificar os bens do próximo. Ou seja, a gente não, né? A gente fala sobre o 10º mandamento, que é não cobiçar as coisas alheias, ou seja, não colocar o sentimento de inveja presente nas coisas das outras pessoas. E no 7º mandamento a gente tem isso mais intensificado. Além da gente não cobiçar as coisas alheias, a gente também não pode furtar, né? E também de forma alguma danificar as coisas de outra pessoa, os bens de outra pessoa. E a partir desse momento que a gente tem o status de permanência no Kabbalah. E quando a gente sobe, a gente mais acima aqui, né, na Kabbalah, a gente vai para o 6º mandamento, que é o mandamento da beleza, né? Algo que surge realmente de dentro para fora. E o 6º mandamento ele fala sobre essa questão de guardar a castidade nas palavras e obras. Por exemplo, às vezes quando a gente está conversando com alguém e aquela pessoa está falando coisas horrendas, né, a gente vai se sentir mal, né? A gente não vai querer estar perto de alguém que está falando coisas horrendas. A gente vai até, de certa forma, é claro, é contrário ao Kabbalah, né? Aos 10 mandamentos, mas a gente vai de certa forma julgar mal aquela pessoa. Mas quando a gente tá ao lado de alguém que fala coisas lindas, coisas maravilhosas, que as suas palavras saem suaves e brandas, é claro que a gente vai se sentir melhor, né? E as obras também, né? As obras falam muito sobre nós mesmos, aquilo que a gente faz para o universo, aquilo que a gente faz para as pessoas. Então, a partir de que a gente cumpre esse 6º mandamento, a gente sobe mais uma vez na Kabbalah, né? E daí a gente vai para o 5º mandamento, que ele fala sobre a questão do julgamento. É aquilo que a gente estava conversando há pouco, né? E o 5º julgamento, o 5º mandamento, aliás, ele fala sobre não matar, nem causar outro dano no corpo, na alma, a si ou ao seu próximo. Então, além da gente não poder afetar o nosso próximo, a gente não pode afetar a si mesmo, ou seja, causar danos a nós mesmos, seja físico, seja mental. A gente não pode fazer nem conosco, nem com a outra pessoa, se a gente quiser ascender nessa questão da Kabbalah, né? Rumo à conexão com o divino, que é o quinto mandamento, né? E essa 5ª esfera representa a questão do julgamento. A partir desse momento que a gente começa a ter esse respeito com o nosso próximo, a gente recebe
a espada da justiça de Deus. E Deus, ele começa a agir na nossa vida e na vida do próximo também. Ou seja, quando alguém comete algo contra nós, Deus, ele vai estabelecer o julgamento aqui na terra também, a partir dessa questão do respeito ao quinto mandamento. Então, quando a gente sobe mais uma vez, né? Aliás, em sua lateral, aliado com a quinta esfera do Kabbalah, a gente vê essa questão da misericórdia, né? Como que a gente alcança a misericórdia? A partir do cumprimento do quarto mandamento, que é sobre honrar nosso pai, a nossa mãe e outros legítimos superiores também. E como que a gente faz para honrar nosso pai e nossa mãe? Né? Digamos que a gente dá mais orgulho do que trabalho. Às vezes a gente não tem uma boa relação com nosso pai, com nossa mãe, com nossos irmãos, nossos parentes, mas a questão é que a gente pode até manter uma certa distância, mas de forma que a gente honre, né? De forma que a gente entenda as raízes familiares, a gente busque transmutar coisas negativas e seguir a nossa vida de forma a honrar mesmo o nome da nossa mãe, nosso pai. Tipo, de alguém um dia na rua falar: eu conheço seu filho, sua filha por tal ação, por tal palavra, por tal acontecimento, né? Se esse falar for algo positivo, significa que a gente tá honrando nosso pai, nossa mãe, tudo aquilo que é nosso mérito, né? Que a gente faz realmente na sociedade acaba sendo esse movimento de honra mesmo, né? Então, quando a gente tem essa conquista do quarto mandamento, a gente recebe também a misericórdia de Deus. Deus, ele vai começar a ter esse olhar, né, compassivo conosco. A gente vai receber a sua misericórdia. Ele vai compreender a gente e vai buscar, de certa forma, ajudar-nos nessa caminhada, né? A caminhada ela se torna muito mais fácil quando ela é feita juntamente com Deus, com esse Deus, né, que nos dá a misericórdia. Então, subindo mais uma vez na questão da Kabbalah, a gente tem o terceiro mandamento, e a gente está quase chegando na ascensão, né? O terceiro mandamento fala sobre o entendimento. Como que a gente faz para ganhar esse entendimento? A partir do cumprimento, né, do terceiro mandamento, que fala sobre santificar os domingos e festas de guarda. E o que significa isso, né? O momento, por exemplo, um aniversário, um feriado, né? Você tirar um momento da sua semana, do seu final de semana, de algo marcante para alguém, de uma conquista, para comemorar realmente, né? Comemorar com quem está ali do lado, comemorar com você mesmo, levar você para passear, se retirar realmente para um momento de meditação e comunicação também, né, com Deus, essa conexão com Deus, né, manter esse contato com Ele. Fala sobre o terceiro mandamento, né? E quando você cumpre esse terceiro mandamento, você alcança o entendimento de Deus, né, que nos dá essa honra de ter o discernimento, de poder compreender cada situação que acontece na minha, na sua vida. E quando a gente vai para o segundo, né, a segunda esfera, que é da sabedoria, a gente tá quase chegando na primeira, né? E o segundo mandamento fala assim: não usar o santo nome de Deus em vão. Ou seja, você não pode simplesmente falar para o outro com uma modinha e falar assim: eu juro por Deus que isso, aquilo, outro, né? Porque Deus, ele vai fazer não sei o que na minha vida. Ai, porque Deus, mas enquanto isso, né, a gente tá com aqueles pensamentos maus, a gente tá praticando mal pro outro, a gente tá ferindo, né? A gente tá fazendo várias coisas horrendas, mas a gente tá jurando por Deus que a gente tá sendo crente, né? Que a gente tá adorando a Ele, mas Ele enxerga. Olha, Deus, né? Os 3 atributos de Deus: onisciência, onipotência, né? E onipresença. Então, Ele tá em tudo. Então, a gente não tem como enganar a Deus. A gente pode até falar que eu vou na igreja, eu leio a Bíblia e tal, não sei o quê. Mas se os seus atos, se as suas palavras e pensamentos não condizem com a vida cristã, com a vida voltada para esse pensamento a Deus, né? Aí você não vai estar cumprindo esse segundo mandamento aqui e, consequentemente, você não terá acesso à sabedoria, né? E somente através da sabedoria que a gente vai começar a ter. A gente vai passar pelo entendimento, a gente vai ter o discernimento, vai usar a nossa inteligência, o nosso conhecimento e transformar tudo isso em sabedoria. A sabedoria vai além da inteligência, vai além do intelecto, faz com que a gente use aquilo que a gente tem de potencial, seja de
caráter teórico ou físico, a gente faz a gente usar tudo isso em algo especial. A gente transforma tudo isso em algo especial e distribui para o mundo esse algo especial através da sabedoria. A gente vê isso também nos estudos do rei Salomão. E quando a gente sobe, essa conexão aqui com a coroa, com Deus, com a luz do ser infinito, que é a coroa, que é o primeiro mandamento. E aqui na Kabbalah, gente, a gente pode seguir daqui e pra cá, 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 aqui. A gente pode fazer esse caminho, mas a gente pode fazer assim, a gente pode fazer vários caminhos aqui, mas sempre em respeito a todos. É claro que às vezes não é fácil seguir todos os mandamentos, mas Deus ele vai entender também que a gente está se esforçando para seguir a todos. E quanto mais a gente entra em conexão com todos os 10 mandamentos, mais conexão a gente tem com ele, mais conexão profunda ele tem conosco. E essa coroa aqui ela é conquistada a partir do momento que a gente adora a Deus e ama-o sobre todas as coisas. Tipo assim, tem algo acontecendo de horrível na sua vida, na vida de alguém que você ama, e mesmo assim você tá adorando, você tá amando ele, entendeu? Então é aquela história de Jó, Jó, nossa, tá acontecendo uma tragédia na vida dele, mas ele tava adorando a Deus, ele continuou adorando a Deus, ele não deixou de adorar a Deus mediante tudo aquilo que estava acontecendo. Muitas das vezes a gente só adora a Deus quando tá acontecendo alguma coisa maravilhosa na nossa vida, uma conquista, algo bom, algo maravilhoso. Quando a gente tá mal, a gente vira as costas ou ao contrário também, Às vezes a gente tá mal, a gente, Deus me ajuda, E às vezes quando a gente tá bem, aí a gente esquece de Deus, fui eu, Claro que a gente tem participação também, mas a gente precisa ter essa relação estreita com esse Deus, esse Deus interno. Não somente o exterior, mas o interior também importa muito. Essa conexão com o divino é que nos eleva e que nos dá essa coroa, a gente recebe realmente essa coroa, E quando a gente vê a questão do Santo Daime também, que fala sobre a coroa, receber a coroa, tem muito a ver com isso também, agora que eu lembrei disso. E amá-lo sobre todas as coisas, amar a Deus, a natureza, nos animais, em nós, nas pessoas, em tudo. Então a gente está cumprindo aí os 10 mandamentos e com isso a gente recebe a nossa ascensão espiritual e a nossa conexão com esse Deus maravilhoso, esse Deus divino. E a gente vê esse trabalho também relacionado à escada de Jacó, que é a subida dos degraus e conexão com Deus. E de lá a gente consegue conversar literalmente com os anjos, sentir a presença deles, E também tem relação com as 33 vértebras, A nossa coluna vertebral, que também tem relação com a questão da medicina emocional, do reiki, dos 7 chakras. Isso são outros estudos também que a gente pode estar realizando, São estudos ainda mais profundos também. Mais profundo do que a Kabbalah, não sei. Kabbalah é vida. Então tem conexão também com essa questão da escala das emoções, Essa nossa ascensão pela Kabbalah tem relação com a nossa escala das emoções, daquela escala de emoções de Hawkins, O estudo dele também. A partir do momento que a gente transmuta os sentimentos negativos e começa a ascender e deixar crescer, evoluir os sentimentos bons, positivos, que tem até aqui no canal do YouTube também um vídeo que fala sobre a escala das emoções. Muito interessante também estar assistindo, porque ajuda nessa subida da Kabbalah. Se por acaso você estiver interessado, eu digo que é bom, eu digo que é maravilhoso, Mas é isso. E essa questão da Kabbalah também me veio à mente a questão da consciência, Precisa estar consciente de tudo isso, de todo esse movimento aqui que você está fazendo, E isso está presente também no filme que se chama Pinóquio. É um filme infantil, esses filmes infantis, gente. Filmes infantis. E realmente, quando a gente é criança, a gente tem esse olhar tão bonito, Pela natureza, pelas coisas, a gente enxerga as coisas tão assim, tudo é tão maravilhoso, O mundo da criança, Mas é preciso a gente ter atenção a esses filmes infantis. Pinóquio, ele fala sobre essa questão, Tem uma parte lá, inclusive, do filme que ele, meio que as pessoas, as crianças, acho que você já assistiu,
ficam burras, né? E por que será que essas pessoas, entre aspas, né, não menosprezando o animal, ficam burras? Por que será, né? Por conta da questão dos vícios, das mentiras, né? Essa ilusão do ego, a ira, tudo isso é sentimento negativo, tudo isso é sentimento baixo. Isso não nos eleva. A partir do momento que a gente transmuta esses sentimentos ruins, é que a gente vai subir nessa cabala. E enquanto que a gente não toma a consciência, né, a gente também não recebe essa questão do mover do espírito, né? O mover do espírito que nos eleva à consciência, e a gente deixa de ser simplesmente uma marionete, né? Aquele negócio dos bonecos lá do filme Pinóquio. A gente deixa de ser uma marionete e passa a ser um atuante, um ator, né? Um autor, uma autora da nossa própria vida. A gente deixa de se levar pelas pessoas, pelas circunstâncias, pelas situações, e começa a ser autor, autora da nossa própria vida, porque a gente entende o nosso propósito e começa a agir mediante a nossa própria consciência e não a nossa inconsciência, que às vezes só nos leva para caminhos ruins, caminhos maus, caminhos de trevas, quando tem um caminho de luz aí super maravilhoso preparado para mim e para você, né? Então é muito interessante também que você assista, né, esse filme Pinóquio. E sobre essa questão também, gente, da cabala, algo muito interessante é que a gente pode também ascender a partir da energia sexual. É claro que não é o melhor a se fazer, porque, por exemplo, depende muito de quem nós estamos em conexão, depende do nosso parceiro ou da nossa parceira, porque o nosso parceiro ou nossa parceira pode nos levar tanto pro caos, tanto pro céu, tá? Essa escala das emoções, ela pode ou descer ou subir, né? A depender da pureza, da purificação daquela pessoa. A gente não tem que esperar, né, fulano se purificar, não. A gente precisa se purificar para encontrar alguém também que seja purificado, para a gente subir junto nesse cabalá. Que a gente vai ter uma conexão ainda mais profunda com esse divino e vai fazer literalmente uma transformação ainda mais profunda e luminosa aqui no planeta Terra. Então, a depender da pessoa com quem você se relaciona sexualmente ou de qualquer outra forma, né, que a gente recebe essa questão das influências das energias, ou você sobe ou você desce. Então, é preciso a gente ter atenção com isso, né? Que seja pessoas que realmente nos elevem, né? Os pensamentos, as palavras, as ações, as atitudes, que nos faça realmente refletir enquanto seres humanos aqui no planeta Terra, que a gente tenha essa maior conexão com o divino, a partir também dos nossos relacionamentos. Mas é preciso a gente primeiro cuidar de si mesmo, para poder depois encontrar um relacionamento legal e sadio com outra pessoa que também seja sadia, porque quando uma pessoa negativa se junta com a pessoa positiva, a tendência é que essa pessoa negativa sugue da positiva e deixa a positiva negativada, né? Isso é péssimo, péssimo, péssimo para mim, para você, para o planeta. Mas quando a gente tem uma pessoa que é positiva, se junta com outra positiva, né? A tendência é elevar cada vez mais. E negativo com negativo, a gente vê que aí não é bom de jeito nenhum, né? Mas é isso. Primeiro a gente reflete sobre si mesmo, depois a gente procura se relacionar. Primeiro a gente conhece a si mesmo, depois a gente vai conhecer o restante, os deuses, o universo, as outras pessoas. Primeiro é preciso ter autoconhecimento, é altamente necessário o autoconhecimento. E hoje a gente falou sobre 10 mandamentos, sobre Kabbalah, sobre várias outras coisas interessantes aqui, que você, a gente pode estar pesquisando através do movimento da curiosidade. A gente vai ganhando esse conhecimento e vai evoluindo também pela caminhada da vida, né? E quem quiser conhecer também o curso Caminho da Vida, estou à disposição para falar com vocês, tá bem? Sempre deixa aqui nos comentários o post fixado sobre como entrar em contato comigo através do meu WhatsApp, tá bem? Sou a Jacilene, da organização Caminho da Vida. A gente também tá lá no Instagram, @Evolução em Conhecimento, e no Facebook, @Evolução em Conhecimento, tá bem? Lá no LinkedIn também, organização Caminho da Vida. E eu quero deixar uma frase aqui reflexiva. Seu fim está no início, e seu início começa em seu fim. Quando a chama é ligada à brasa, que é o único mestre e não há dois, antes de um, o que você pode contar?
bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Até o nosso próximo vídeo aqui. Inscreva-se, curte, comente, compartilhe, ative as notificações e até o nosso próximo vídeo.